Olá, caros estudantes. Hoje nós vamos estudar o que é história. Entre outros conteúdos, nós veremos correntes históricas, fontes históricas, fato histórico, marcação do tempo em séculos, períodos da história, os calendários em algumas sociedades. E esse conteúdo ele é importante porque ele vai nos instrumentalizar de como o historiador ele entende e estuda a história. Isso vai ser importante porque vai consubstanciar a nós de conhecimento sobre outros assuntos que nós estudaremos posteriormente. Primeiramente, a gente vai falar um pouco aqui, discursar um pouco sobre a polissemia da palavra história. A história ela pode ser vista como retrato. Quando a gente tira uma foto, por exemplo, ela é vista como um retrato. Quando você conversa com um amigo seu, falando sobre algum fato que aconteceu contigo, você está utilizando o vocábulo história como uma lembrança. Quando você assiste a um filme e você conta o enredo desse filme para um amigo teu, você está utilizando o vocábulo história como uma invenção, como uma ficção, como uma ficção. E nós aqui nós estamos estudando história como ciência, né? Como uma metodologia para que a gente possa entender determinadas sociedades. Essa palavra história, ela tem origem grega, origem etimológica da língua grega, e na língua grega ela tinha um sentido de narração, invenção, busca, investigação. Heródoto foi um historiador grego, ele é considerado hoje como o pai da história. Ele escreveu livros sobre as guerras entre os gregos e os persas, e foi ele que deu uma conotação mais real, de estudo do real, à palavra história, né? O conceito de saber histórico, de ciência histórica, meio que começou com Heródoto. E a gente, passando por essa breve contextualização histórica sobre a palavra e sobre o pai da história, nós vamos estudar sobre correntes historiográficas ou correntes históricas. Correntes históricas ou historiográficas são o modo como o historiador entende e interpreta a realidade, o passado, os acontecimentos. Tá? Então, a gente tem aqui 4 tipos de correntes históricas. O historiador positivista, ele entende e interpreta a história a partir de 2 modos principais. Ele valoriza os grandes personagens. Então, quando ele for documentar, quando ele for escrever um livro sobre história, ele vai dar importância aos grandes personagens, aos grandes reis, aos grandes imperadores, aos grandes monarcas. E ele vai utilizar como fonte histórica, como documentação, como vestígio para argumentar, geralmente, principalmente e exclusivamente, documentos escritos. Então, para o historiador positivista, sociedades que não têm a escrita, não têm o domínio da escrita, não têm história. É por conta disso também que a história tem sua divisão clássica entre história e pré-história. Isso muito em grande parte por conta dos historiadores positivistas que foram predominantes durante um bom tempo no estudo da história. Então aí a gente tem história, que começa com 4000 a.C., a partir da invenção da escrita pelos sumérios, a gente tem história. E antes disso a gente tem a pré-história, ou seja, aquilo não era história, era algo anterior à história. Hoje em dia, essa visão já não é mais aceita. Hoje os historiadores entendem que tudo é história e que existem variadas fontes históricas. Passando adiante, o historiador que preza pela corrente marxista, ele entende que a história ela é baseada no modo de produção de cada sociedade. Ou seja, é o modo de produção que vai determinar como a sociedade funciona e as relações que ali acontecem. Então, o modo de produção capitalista, o modo de produção feudalista, o modo de produção asiático, o modo de produção escravocrata, todos esses modos de produção eles irão determinar um tipo de sociedade. Então, esse historiador ele preza muito pelo modo de produção como componente essencial para que a gente possa entender a história. Uma outra corrente histórica é a história nova, que ela interpreta, ela foi criada ali, ela foi estudada e disseminada no início do século XX. Ela entende que a história ela é a união
de pequenos personagens, ou seja, que os pequenos personagens eles compõem um todo e esse todo vai formar a história. Ela se contrapõe um pouco à visão ou à corrente positivista, porque para a corrente positivista os grandes personagens irão determinar a história. Para a corrente História Nova, os pequenos personagens, eles que vão determinar a história, né? Porque eles que fazem a história. Então ela vai valorizar qualquer fonte histórica e vai valorizar bastante os pequenos personagens. A corrente de representação, ela está ligada à imagem, ao símbolo. Então quando a gente vê um símbolo, por exemplo, da suástica ou uma cruz, esses símbolos eles vão determinar para a gente determinada história, determinadas ações, né? E aí a gente vai ver alguns outros conceitos sobre historiografia. E em seguida eu vou passar algumas imagens aqui para ilustrar esses conceitos. Agora aqui a gente vai tentar entender esse conceito de fontes históricas. O que são fontes históricas? Fontes históricas são argumentos, são pistas, são vestígios, são marcações que permitem ao historiador consubstanciar o seu entendimento sobre a história, sobre determinada sociedade, sobre sua cultura, economia. Tá? Então existem várias fontes históricas. A fonte histórica escrita, que é valorizada principalmente pelos historiadores positivistas. A gente tem fontes históricas como objetos, objetos de caça, objetos domésticos. A arte também é uma fonte histórica. Pintura, as pinturas rupestres, o desenho, a arte. A internet atualmente é uma fonte histórica da modernidade. A oralidade é uma fonte histórica. A fala, a fotografia, filme. Hoje em dia, os historiadores aceitam diversas fontes, porque quanto mais fonte ele tiver, mais ele vai conseguir se aproximar da verdade de como aquela sociedade vivia e se relacionava. Agora aqui a gente vai passar para um outro conceito que é fato histórico, que nada mais é do que um evento, um acontecimento que tem importância histórica. Seguindo adiante, a gente vai ver aqui agora algumas ilustrações que vão mostrar para a gente um pouco melhor sobre correntes históricas e fontes históricas. Nós temos aqui duas escritas, né? A primeira aqui é a escrita suméria, que a gente chama de escrita cuneiforme, porque essa escrita ela era feita a partir de cunhas. E a gente tem do lado a escrita egípcia, que é chamada de escrita hieróglifa. Ela se utiliza de alguns desenhos para estabelecer ideias, palavras e conceitos. Essas duas ilustrações, essas duas imagens, elas se relacionam à corrente positivista. É uma fonte histórica genuinamente positivista. As outras correntes históricas as aceitam também. Só que a corrente positivista ela só aceita documentação escrita. Tá? A gente vai aqui passando para outras ilustrações. A gente tem aqui a foto do ex-presidente brasileiro, Getúlio Vargas, e do rei Luís XIV da França. Essas duas imagens são fontes históricas visuais e elas também se vinculam à corrente positivista, porque o positivismo, a corrente positivista valoriza principalmente os grandes personagens. Tá? Aqui nós temos 4 imagens que pertencem à corrente marxista, porque a corrente marxista ela valoriza o modo de produção. Aqui a gente tem o modo de produção na primeira imagem de coleta, de extrativismo e coleta das sociedades primitivas. Do lado dela nós temos aqui uma sociedade feudal, o modo de produção feudalismo. Em seguida aqui nós temos uma sociedade escravocrata, modo de produção escravismo. E a última foto aqui a gente tem o modo de produção capitalista, né? A maquinofatura, o capitalismo já industrializado. Então, essas imagens aqui, elas se conectam com a corrente histórica marxista ou materialismo histórico. Sigamos aqui em frente, nós temos aqui essas duas imagens, aqui em cima, elas estabelecem uma conexão com uma corrente histórica de representação. Por quê? Porque são símbolos, são imagens, são iconografias que nos permitem, que nos remetem a fatos e contextos históricos. Então a imagem, aqui a cruz, Jesus na cruz, ela nos remete sobre a história do cristianismo, sobre a execução de Jesus pelos romanos,
E do lado nós temos o símbolo aqui da suástica. A suástica, que é um símbolo budista, que significa coisas boas. Esse símbolo também foi adotado pelos nazistas e inverteram a suástica. A suástica invertida, ela pertence ao nazismo e que tem uma outra conotação, uma conotação preconceituosa, racista e injusta, porque cometeu muita injustiça, principalmente com o povo judeu. As duas imagens aqui de baixo, elas estabelecem uma conexão com a corrente histórica História Nova. Ou seja, aqui está colocando em evidência e em importância os pequenos personagens, os construtores das pirâmides do Egito. Em seguida, a gente vai ler aqui um poema do escritor Bertolt Brecht, que fala sobre essa questão histórica, né? De dar importância, de a história dar mais importância aos grandes personagens do que aos pequenos. E aí no poema Bertolt Brecht questiona esse modo de ver a história. Nós iremos ler o poema a seguir. Perguntas de um operário letrado. Poema de Bertolt Brecht. Quem construiu Tebas, a das 7 portas? Nos livros vem o nome dos reis. Mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia, tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas da lima dourada moravam seus obreiros? No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram os seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio só tinha palácios para os seus habitantes? Até a lendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, viu afogados gritar por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou as Índias sozinho? César venceu os gauleses. Nem sequer tinha um cozinheiro aos seus serviços? Quando a sua armada se afundou, Felipe de Espanha chorou. Ninguém mais? Frederico II ganhou a guerra dos 7 anos. Quem mais a ganhou? Em cada página uma vitória. Quem cozinhava os festins? Em cada década um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias, quantas perguntas. Temos aqui um poema de Bertolt Brecht questionando, né, a história, questionando o modo como a história é contada, questionando o fato de se dar muito valor aos grandes personagens e não aos pequenos. Importante esse poema aqui por ilustrar esse questionamento que Bertolt Brecht faz sobre, né, a historiografia. Seguindo os nossos conteúdos aqui, nós vamos estudar sobre a escrita histórica, né? A gente sabe que o historiador é um ser humano, portanto subjetivo. Hoje em dia, a neurociência ela já nos mostra e nos prova que o aspecto emocional ele tem muito mais interferência nas nossas decisões e nas nossas ações do que o aspecto racional. Então, o historiador é um ser subjetivo e a escrita da história é influenciada pela sua vivência. Então, assim, se um historiador for estudar determinada sociedade, se ele tiver uma inclinação mais política, mais econômica, mais cultural, ele vai se verter por essas questões. Assim. O fato é que o historiador ele deve sempre buscar ser o máximo possível objetivo, né? E se utilizar de várias fontes históricas para poder, assim, se aproximar de forma mais objetiva, mais imparcial da verdade histórica sobre aquele conteúdo estudado. Agora nós passemos aqui ao conceito de história dado por Mark Bloch. Para Mark Bloch, história é uma ciência que estuda o homem e suas realizações no tempo. Então o tempo é muito importante, o homem é muito importante. Então história é a ciência que estuda o homem e as suas realizações no tempo, segundo o historiador Mark Bloch. Sigamos aqui aos nossos conteúdos e agora aqui nós vamos estudar os calendários e os relógios na história. Então, primeiramente aqui a gente vai trabalhar o conceito de tempo histórico e tempo cronológico. O tempo histórico ele é um tempo que a gente não consegue determinar, porque a história ela acontece de forma natural e de forma social. Então, por conta disso, não é possível determinar com precisão cada fato histórico.
quando ele começou e quando ele terminou. Não é possível a gente saber com certeza quando exatamente a Revolução Francesa começou e quando ela terminou. Tá? Agora, o tempo cronológico já é diferente. Ele é preciso, ele é determinado. Então, e aí os historiadores eles colocam datas, eles estabelecem o tempo cronológico para facilitar o nosso conhecimento e o nosso estudo. Tá? Então, 1789 foi a data, né, cronológica de início da Revolução Francesa. Então a gente tem essas diferenças aqui. Tempo histórico é um tempo indeterminado, impreciso. Tempo cronológico é o tempo dos números, é um tempo preciso. E a gente vai agora estudar sobre os calendários em determinadas sociedades. A gente tem aqui o calendário de algumas civilizações e a gente vai analisar algumas delas para que a gente possa entender como isso é uma coisa mais social e não natural, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue entender a sociedade como algo social, algo construído historicamente pelo homem e não algo natural. E aqui a gente vai usar por base aqui o calendário cristão gregoriano, que é o calendário que nós utilizamos e que praticamente todo mundo utiliza. Tá? Esse calendário, é importante que nós tenhamos um calendário civil, por assim dizer, porque numa sociedade globalizada isso facilita as trocas de informações. Imagine você se a gente for estudar a história chinesa com o calendário chinês, a história japonesa com o calendário japonês, a história islâmica com o calendário islâmico. A gente dificilmente ia conseguir, né, sintetizar todo o conteúdo e todo o conhecimento. É por conta disso que a maioria das sociedades ela utiliza um calendário civil, que geralmente é utilizado globalmente, e um calendário religioso, que é o calendário histórico que elas utilizam. A gente vai utilizar por base aqui o nosso calendário, o calendário cristão gregoriano. Então, a gente estabelece aqui algumas ideias aqui sobre esse calendário. Tá? Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, o calendário cristão ele iniciou no ano 1, que foi o ano do nascimento de Cristo. Quando Cristo nasceu, se determinou que ali seria o ano 1 para quem acreditasse em Cristo. Como o cristianismo se tornou muito forte, principalmente na Idade Média, esse calendário ele foi se disseminando para todos os outros países. Tá? Então, o ano 1 da gente aqui é o nascimento de Cristo e hoje nós estamos no ano 2020 depois de Cristo. Tá? No ano 622 depois de Cristo, Maomé começa a se desenvolver a religião islâmica. A religião islâmica. E Maomé ele recebe uma visão do arcanjo Gabriel, e o arcanjo Gabriel fala a ele que a religião judaico-cristã havia se corrompido e que era preciso criar uma nova religião. Maomé recebe essas informações e tenta, né, espalhar essa notícia para os seus concidadãos. Só que eles não aceitam e Maomé é obrigado, né, a fugir da Meca para Medina. Esse período em que ele foge da Meca para Medina é estabelecido como o ano 1 da sociedade islâmica. Tá? Então, o ano 1 da sociedade islâmica foi 622 anos depois do nascimento de Cristo. Por conta disso, o calendário islâmico ele está no ano 1441, ano da Égira. Tá? Esse AH que se refere a ano da Égira, ou seja, o ano em que Maomé fugiu de Meca para Medina. No nosso calendário aqui, o ano 1 é estabelecido pelo nascimento de Cristo. E nós temos aqui o calendário chinês. Olha só, o ano 1 do calendário chinês foi... o ano 1 foi em 2637 a.C. Então, quando Cristo nasceu, os chineses já estavam no ano 2637. Atualmente, os chineses estão no ano 4718. E agora a gente vai ver o calendário hebraico, o calendário judeu, que é mais antigo ainda que o chinês. Então, quando Cristo nasceu, os judeus eles estavam no ano 3761, quando Cristo nasceu. Então, hoje em dia, eles estão no ano 5780, tá? 5780. Sigamos em frente aqui. Agora a gente vai fazer aqui só para complementar esse estudo aqui.
só para ficar um pouco mais clara essa ideia para a gente sobre como essa construção ela é social, o tempo, a gente sabe que o tempo é mesmo para todo mundo. Tá? Só que a gente estabelece o ano 1 de acordo com alguma coisa que foi importante para determinada sociedade. No caso aqui da sociedade islâmica, o ano 1 deles foi 622, quando Maomé fugiu de Meca para Medina. No caso aqui dos cristãos, o ano 1 foi o ano em que Cristo nasceu, ano 1. No caso dos chineses, o ano 1 deles foi em 2637, tá? Foi o ano 1. E no caso dos hebreus, o ano 1 deles foi em... deixa eu lembrar aqui, foi em 3761. Foi em 3761. Esse aqui foi o ano 1 da sociedade hebraica, tá? Então, e a partir disso a gente consegue contabilizar. No mesmo tempo em que nós vivemos, cada sociedade está numa determinada data, porque essa data foi estabelecida inicialmente por meio de aspectos sociais e religiosos principalmente. Então aqui a sociedade islâmica, 1441. A sociedade cristã, 2020. A sociedade chinesa está no ano de 4.718. E a sociedade hebraica está no ano 5.780. Tá? 5.780. Então, o que existia antes aqui da sociedade islâmica vai ser antes de Maomé. Antes de Maomé. O que existia antes do nascimento de Cristo aqui vai ser antes de Cristo. O que existia antes aqui do calendário chinês vai ser antes do calendário chinês, que é um calendário baseado que a gente chama de lunisolar. E aqui, no calendário dos hebreus, esse ano 1 é estabelecido porque é tido como a data em que Adão foi criado por Deus. Então, que antes da criação. Mais ou menos assim para a gente entender. Existia uma história antes, existia uma história depois. De acordo com a importância dada pela sociedade, eles estabelecem um ano 1 e a partir daí começam a contar os seus calendários. Tá? Lembrando que calendário é uma palavra que significa livro de contas. O calendário está muito ligado a questões de melhor utilização da agricultura. Então foi por conta disso que essas sociedades criaram os calendários para poder se aproveitar melhor e otimizar as suas produções agrícolas. Seguimos aqui ao conteúdo, a gente vai estabelecer conceitos sobre os períodos da história. Tá? A história atualmente ela é dividida em blocos. Esses blocos são 4 blocos. Idade Antiga ou Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a idade ao qual nós vivemos. E a gente vai ver um pouco sobre quando que terminou e quando iniciou e quando terminou determinada idade e algumas características dessas idades. Então vamos aqui, a gente está vendo aqui nesse primeiro bloco, em 4000 a.C., a história começou, porque foi inventada, escrita pelos sumérios. Essa idade antiga ela terminou em 476, quando houve a queda do Império Romano do Ocidente. Lembrando aqui que no ano de 395, o imperador Teodósio I de Roma, do Império Romano, ele dividiu o império para melhor administrá-lo. Tá? Então, o império que tinha capital em Roma, ele foi dividido. Agora ele foi dividido entre Império Bizantino, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente continuou tendo a capital em Roma e o Império Romano do Oriente ele teve capital em Constantinopla.
Então aí, só para a gente salientar essa informação. Então aqui do ano 4000 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, a gente tem esse período que nós chamamos de Idade Antiga. Nesse período, ele é dividido em Antiguidade Clássica e Antiguidade Oriental. A Antiguidade Clássica se refere à Grécia e à Roma antiga, e a Antiguidade Oriental se refere às civilizações da Mesopotâmia e do Egito. Tá? Então, as sociedades da Antiguidade Clássica, elas tinham um modo de produção escravocrata. As sociedades do Oriente, ou seja, a Antiguidade Oriental, elas tinham um modo de produção que a gente chama de asiático. Esse modo de produção asiático, toda a riqueza da civilização, do Estado, pertencia ao Estado. E o Estado dividia as terras para que os seus súditos nela produzissem e dessem uma parte dessa produção para o Estado. E aqui, na Antiguidade, a economia era basicamente marítima e agrária. O comércio marítimo era muito forte, principalmente na Antiguidade Clássica. Na Antiguidade Oriental, a agricultura era extremamente forte. E a agricultura era vinculada ao rio. O rio era muito importante, tanto é que as civilizações da Antiguidade Oriental, elas se formaram a partir de rios, dos rios Tigres e Eufrates na Mesopotâmia e do rio Nilo no Egito. Nas sociedades, na Antiguidade Oriental, o modo de governo era a teocracia, em que o poder ele era resguardado no monarca ou no faraó, e o faraó era tido como uma reencarnação do Deus. Nas sociedades da Antiguidade Clássica, ela nos legou a democracia e a república. A democracia, a Grécia nos legou com Clístenes, e Roma nos legou a república. Nas sociedades da Antiguidade, da Idade Antiga, o modo de vida era um modo de vida urbano, o Estado era centralizado, e a gente tinha essas sociedades hidráulicas que são as sociedades da Antiguidade Oriental. Tranquilo aqui? Então agora a gente vai passar para a Idade Média. A Idade Média, com a queda do Império Romano do Ocidente, né? Lembrando aqui que a Idade Antiga ela começa em 4000 a.C. e termina em 476 depois de Cristo. Em 476, o Império Romano do Ocidente ele é destruído pelas invasões bárbaras, tá? Essa invasão ela sela a Idade Antiga e inicia a Idade Média. E a Idade Média vai de 476 a.C. até 1453 depois de Cristo. Aqui a gente já não coloca mais depois de Cristo, porque a gente já entende que é depois de Cristo. Então, em 1453, o Império Turco-Otomano ele conquista o Império Romano do Oriente, tá? Então, a queda do Império Romano do Ocidente inicia a Idade Média, e a queda do Império Romano do Oriente encerra a Idade Média. Então, a queda do Império Romano, ao mesmo tempo que encerra a Idade Antiga e inicia a Idade Média, ele conclui a Idade Média e inicia a Idade Moderna. Quais eram as características dessa idade, da Idade Média, do período medieval? A economia, o modo de produção era o feudalismo. Existiam grandes feudos, ou seja, grandes fazendas, no quais os senhores dessas fazendas eles permitiam que camponeses e servos trabalhassem nessas fazendas e deixassem uma parcela dessa produção para os senhores feudais. Então, essa sociedade ela era altamente descentralizada. Lembrando aqui que na Idade Antiga as sociedades eram altamente centralizadas. Na Idade Média, a sociedade era altamente descentralizada. Então existiam vários feudos, esses feudos eles tinham autonomia, eles tinham poderio militar, poder político. Então existiam ali várias revoltas camponesas. Cada feudo tinha a sua moeda, então isso dificultava um comércio de uma forma mais massiva. A gente tem
Na Idade Média, a Igreja Católica era muito forte, a ideia do teocentrismo era extremamente forte. O homem ele via Deus como o centro de tudo, do conhecimento, da arte, da cultura, da história, de tudo. E nesse período também, no período da Idade Média, nasce a religião islâmica. Lá em 622 ocorre a Hégira, ou seja, Maomé foge de Meca para Medina. Nesse período começa a crescer a religião islâmica, também, que também é uma religião de tradição judaica, judaico-cristã. Todas elas têm o mesmo alicerce principal, que são religiões abraâmicas, religiões descendentes de Abraão. Então, na Idade Média, o modo de vida era extremamente rural. E agora aqui a gente passa aqui para a Idade Moderna. Tá? Em 1453, ocorre a conquista de Constantinopla, ou seja, de Constantinopla, do Império Romano do Oriente. Com essa conquista sela a Idade Média e inicia a Idade Moderna. E a Idade Moderna ela vai de 1453 até 1789. Nesta data de 1789 ocorre a Revolução Francesa. Tá? Então a Revolução Francesa ela conclui a Idade Moderna e inicia a Idade Contemporânea. Quais são as características da Idade Moderna? A Idade Moderna, a sociedade, o feudalismo entra em declínio e começa a ascender o capitalismo comercial, ou seja, a riqueza agora ela começa a ser adquirida a partir do comércio. A ascensão e o crescimento dos burgos, ou seja, das cidades, a sociedade começa a se urbanizar novamente. Ocorre também a criação dos estados nacionais. Então, enquanto na Idade Média havia uma descentralização do poder, na Idade Moderna os estados começam a se unir e a se criar Estado Nacional. Os reis, eles começam os reinos, os principados, eles começam a se unir e a criar um Estado Nacional, com monarquias altamente centralizadas. Ocorre também nesse período da Idade Moderna a colonização da América, ocorre a Reforma Protestante. A Igreja Católica, como ela havia se corrompido bastante, fugiram dos ideais da cristandade primitiva, membros da Igreja Católica estavam insatisfeitos com o que a Igreja Católica praticava e protestaram contra a Igreja Católica, por isso que a gente chama de Reforma Protestante, que se iniciou com Lutero. E aí teve continuidade com João Calvino e com outros importantes membros que deram continuidade à Reforma Protestante. Um outro fator importante aqui é a questão da urbanização. Né? Na Idade Moderna, as sociedades elas começam a ser mais urbanas. E aqui agora a gente passa para a Idade Contemporânea. Em 1759 começa a Idade Contemporânea e a Idade Contemporânea vai até a data em que nós estamos. Quais são os fatores importantes que nós podemos salientar sobre a Idade Contemporânea? O modo de produção é um modo capitalista, industrial, ou seja, o capitalismo não é mais o comércio que enriquece, mas é a indústria, a criação de produtos em massa. A criação de produtos em massa por meio da indústria começa a ser fonte de riqueza. E posteriormente a gente tem o capitalismo financeiro, o capitalismo especulativo. E aí, quais outras características nós temos para a Idade Contemporânea? A gente tem o socialismo científico, que teve algumas incursões como na Revolução Russa, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A gente teve em Cuba, na Coreia do Norte e na China, que é uma economia socialista um pouco particular. Nós tivemos também as guerras mundiais, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. No aspecto da tecnologia e dos avanços tecnológicos, nós temos o desenvolvimento da bionanotecnologia, né? Inteligência artificial. A gente conhece melhor o universo, há uma expansão sobre o conhecimento sobre o universo e também, e mais atualmente, sobre as questões das pandemias que atualmente afetam bastante a sociedade
mundial. Esses conteúdos aqui é um conteúdo bem sintético sobre os períodos da história e sobre as principais características de cada idade. E agora a gente vai trabalhar a questão sobre a marcação do tempo em séculos, tá? Então existem 3 regrinhas aqui que a gente tem que entender para conseguir estabelecer cada século em que determinado fato ocorreu. A primeira regra para a gente fazer a marcação em séculos é a seguinte: a marcação em séculos, cada século tem que ter no mínimo 4 dígitos. Se não tiver, você acrescenta o número de dígitos suficiente para que dê 4 dígitos. No caso aqui, eu coloquei aqui para a gente aqui como exemplo o número 65. Tem 65. Aqui tem 2 dígitos, né? Para que a gente possa transformar esse ano 65 em século, em algarismos romanos, a gente tem que acrescentar aqui 2 zeros para ter 4 dígitos. É importante que tenha 4 dígitos, tá? E agora sim a gente consegue transformar esse ano aqui em séculos. 65, o que a gente faz? A gente desconsidera os 2 últimos, tá? E se eles forem diferentes de 00, o que sobrou a gente soma mais um dígito. Então aqui mais 1, 00 mais 1 vai ficar 1. E a gente vai transformar esse 1 em algarismo romano. Aqui a gente está no século 1. Tá? A segunda regra diz o seguinte, que já está vinculada à primeira. No caso aqui, eu só vou explicar aqui o exemplo para vocês. O ano de 1265, olha só, a gente desconsidera os 2 últimos dígitos. Como eles são diferentes de 0, a gente soma um dígito ao que sobrou. Então vai ficar século 13. Tá? Eu vou transformar esse número arábico em algarismos romanos. Vai ficar x século 13. Quando os 2 últimos dígitos forem zeros, a gente simplesmente desconsidera os 2 últimos dígitos e preserva o número que sobrou. Por exemplo, aqui no ano 1200, eu desconsidero os 2 últimos, tá? Como eles são zeros, eu simplesmente preservo o século ali, século 12, e transformo ele aqui que está na sua forma arábica para algarismos romanos. Vai ficar x, 2 pauzinhos aqui. Tranquilinho? Agora a gente vai fazer alguns exercícios para fixar esse conteúdo. Tá? Eu coloquei aqui na tela também mais um exemplo aqui para reafirmar esse conteúdo, porque ele é bem simples, mas às vezes a gente confunde bastante. Então a gente está aqui no ano 395, que foi o ano em que o imperador romano Teodósio I dividiu o Império Romano em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Então aqui a gente tem que colocar um dígito aqui, ó, que só tem 3 dígitos, então tem que colocar um outro dígito aqui para poder fazer a conversão em algarismos romanos. Tá? Então aqui eu vou desconsiderar os 2 últimos, sabendo que eles são diferentes de 0, o que sobrou eu somo mais um dígito. Então aqui vai ficar o século IV depois de Cristo. Tá? Aqui já tem os 4 dígitos, então eu não preciso acrescentar nada. Eu analiso os 2 últimos números, são diferentes de 00, então eu simplesmente acrescento mais um dígito ao que sobrou. Século XIV aqui, em algarismos arábicos. Como é diferente de 0 os 2 últimos aqui, eu vou ter que acrescentar 1, vai ficar século XV, que eu vou transformá-lo em algarismo romano, XV. Tá certo? Aqui também já tem os 4 dígitos, eu analiso os 2 últimos e desconsidero-os. Só que sabendo que eles terminam em 00, 2 zeros, eu simplesmente preservo o que sobrou, século XX. Tranquilo? Então a gente segue aqui para alguns exercícios para que a gente possa finalizar a aula aqui. Então, caro estudante, a gente tem aqui o século, o ano 37. E a gente vai transformar esse 37 em século. Tá? Então o que eu vou fazer? Tem que ter 4 dígitos. 37. Agora sim, esses 2 últimos aqui, como eles são diferentes de 0, o que sobrou aqui, eu vou acrescentar um dígito.
Então vai ficar século I, que eu já vou transformá-lo aqui diretamente para algarismo romano. Tranquilo? No próximo exercício aqui, a gente tem ano de 1530. 1530. 1530. Eu analiso os dois últimos. Os dois últimos, ele é diferente de 00. Aqui só tem um 0. Então, o que sobrou eu acrescento. Eu somo mais um dígito e o transformo em século. Vai ficar século XVI. Vai ficar X, V e um pauzinho aqui. Século XVI. Tranquilo? Agora vocês farão o restante desse exercício e qualquer dúvida, comente. Então, na atividade anterior, nós trabalhamos o conteúdo de transformar os números arábicos em números romanos, em algarismos romanos. Nesse conteúdo aqui, nessa nova atividade, nós vamos fazer... Nós já temos os séculos, nós iremos informar quando que aquele século começa e quando que ele termina, tá? Eu vou fazer as duas primeiras atividades aqui e as atividades restantes vai ficar a cargo do aluno. Qualquer dúvida, comente. Então vamos lá. Então vamos lá. Século II. O século II, ele vai de 101 até 200, tá? Século XV, ele vai de 1401 até 1500, ok? O número final de uma atividade como essa, o número final, ele sempre será idêntico ao número em algarismo romanos, tá? Daqui é uma dica. O número final. Ele sempre termina no algarismo romano. Ele sempre termina. Então, 200, 2. 200 segundo. 15, 15º, tá? Como que a gente pode comprovar isso? A gente vai utilizar aquelas 3 regras que a gente utilizou no conteúdo anterior. Então, vamos lá. Olha só. 101. A gente tem que acrescentar um dígito porque tem que ter 4. Os dois últimos eu desconsidero, só que eu tenho que saber se ele termina em 00 ou não. No caso aqui ele não termina em 00, ele termina em 01. Então o que sobrou, eu vou somar mais um dígito. Então vai ficar século II. Vamos lá. E 200. Eu tenho que acrescentar mais um aqui porque não tem. Ó, os dois últimos eu desconsidero, mas eu tenho que saber se ele termina em 00 ou em 0 ou não. No caso aqui ele terminou em 00. Então, o que sobrou eu só preservo. Século II. Vamos lá com o século XV, tá? 1401. Aqui já tem os 4 dígitos, então eu não preciso acrescentar 0. Só saber. Vai ser a mesma coisa aqui. Terminou em 01. O que sobrar eu tenho que acrescentar um dígito, vai ficar século XV. E 1500, como terminou em 00, eu só preservo o que sobrou, século XV, ok? Então, os estudantes, vocês farão o restante das atividades aqui e qualquer dúvida é só comentar. Por hoje é só, grato e vamos em frente.